Olá, meus queridos irmãos, paz e graça. Voltamos aqui com a 20ª parte, Diabo, Homem e um ser espiritual que existiu. Na 19 parte dessa série, eu falei um pouquinho sobre Diabo, Homem e um ser espiritual que existiu para que os irmãos entendam esse ser espiritual criado através do homem. E esses homens perfeitos se tornaram imperfeitos. E esse mal entrou dentro deles, não que entrou dentro deles, para que os irmãos entendam. Não entrou dentro deles e nem eles foram criados maus, mas pela liberdade, pelo livre arbítrio, eles trouxeram o mal para dentro deles. E não estava fora o mal, mas o mal, pela liberdade, pelo livre arbítrio, eles escolheram esse mal. Os irmãos entenderam? Daniel, capítulo de número 2, versículo 29, diz assim: abra a vossa Bíblia, fique à vontade, sejam todos bem-vindos. Diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Ponto final. Aquele, pois, que revela o mistério, te fez saber o que há de ser. Versículo 30. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo resplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Versículo 35. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande. Monte se transformou em um grande monte. E encheu toda a terra. Versículo 36. Este é o sonho também, a sua interpretação. Diremos na presença do rei. Versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis. Quem é o Deus do céu que o Deus do céu tem dado reino, poder, força e glória. E aonde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou animais do campo e as aves do céu, e fez que renasça sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. E depois de ti levantará outro reino inferior ao teu. O terceiro reino é de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará
e fará em pedaços. E quando ao que viste dos pés dos dedos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte frágil. E quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não mistura com o barro. Versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre, eternamente. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Ela esmiuçou o ferro e o bronze, o barro e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Versículo 46. E então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel. E ordenou-lhe que oferecesse uma obração, perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis e revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e pôs por governador de toda a província de Babilônia. Como também fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia, e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Nós vemos aqui um acontecimento muito relevante, importantíssimo durante a história da humanidade. Eu li do versículo 29 até o versículo 49 para nós ter um pouco mais de entendimento sobre a estátua que Deus revelou ao próprio rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, que estava ali no seu palácio, no seu sono tranquilo, e Deus, pela sua soberania, ele entra no sonho e mostra a ele os acontecimentos futuros, o que ele tinha feito com esse homem e o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer no futuro. E ele mostra a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Hammurabi era a dinastia dos reis da Babilônia. Ele era o sexto rei, Nabolido, que foi o sexto rei da dinastia Hammurabi, que tinha suas leis, que fizeram suas leis. Segundo a história, a Mesopotâmia foi a primeira civilização que fez suas leis
e praticaram essas leis em justiça. As leis, segundo a história, a primeira lei humana, não a lei de Deus, a humana, foi dos reis de Hammurabi. Hammurabi morre, pela história diz que ele morre, e ele passa para o seu filho Neubido, ou Naubido, é um nome difícil, e ele passa a ter a Babilônia, ele passa a construir Nínive, e eles se rebeleiam ali entre irmãos. E aí nasce Nabucodonosor para dar continuidade à dinastia, e ele é um rei que toma posse de terra, ele quer expandir o reino, ele se torna poderoso, ele quer expandir reino, ele quer tomar terra, porque ele era o poderoso na época, e ele vê as terras do norte. Nós conhecemos a história que ele invade Jerusalém, aqueles acontecimentos, porque vai ficar muito longo se eu falar tudo para os irmãos, mas a gente vai para frente, vou fazer aquele resumo aqui rápido. Ele leva cativo, ele invade Jerusalém, ele destrói as fortalezas, ele leva Joaquim para a Babilônia e deixa lá seu tio cuidando, mas aquele que ele deixou cuidando de Jerusalém, ele se alia, ele tem uma união com o rei Neco, era o rei que a Bíblia apresenta, ele faz uma união com o rei Neco, e eles se dividem para apoiar a Babilônia ou para apoiar Nabucodonosor. Eles se dividem ali. E aí Nabucodonosor, sabendo disso, ele cria uma fúria nele, porque ele sabe que o Egito é inimigo número 1 da Babilônia nesse tempo, nessa época. E ele agora vai com toda a força, com seu exército babilônico. Ele vai invadir Jerusalém como nunca visto na história dos hebreus. Ele vai colocar fogo, vai derrubar as fortalezas, e vai levar aquele que ele tinha deixado como responsável, vai cegar os seus 2 olhos e vai deixar ele preso para sempre. E aí eles confiam no Egito. A história se repete. Porque a Bíblia é maravilhosa, meus irmãos. No juízo, eles se aliam aos romanos, ao Império Romano, ao César, aos Caaser, os hebreus da Bíblia. Eles se unem e fazem dos Caaser os seus deuses. Esquece o seu Criador. E vem o juízo de Deus. Vem Vespasiano, a sua dinastia, para destruir Jerusalém. Agora, a história do Antigo Pacto está mostrando que eles se aliam ao rei Neco, ao Egito, para ir guerrear contra Nabucodonosor. E Nabucodonosor vê aquela situação, eles se unem, chamam ele de traidores, e Nabucodonosor invade
Jerusalém e leva muitos escravos. Mas chegando na Babilônia, ele separa jovens para servi-lo na sua corte, colocar um patamar melhor. Depois eu vou estar estudando aí, nós vamos estar falando da Pérsia, vamos estar falando da Síria, da Pérsia. Vamos entender esses impérios. Por isso que eu li aqui Estátua de Daniel. Enfim, Deus, primeiro, meus irmãos, Deus, uma coisa que Deus não aceita é tráfico de pessoa. Desde o começo, desde o mundo antediluviano, Deus não aceita tráfico de pessoas. O que é tráfico de pessoas? Fazer negócio com seres humanos, fazer negócio com a sua imagem e semelhança, fazer negócio com o próximo, escravizar. Essa palavra escravo, para Deus, hoje e para sempre, o Espírito de Deus. Deus é bom. Deus criou nós livres. Ele deu liberdade para Adão e Eva. Deus é contra a criação quando o homem escraviza o outro. O Criador nunca aceitou e nunca aceitará. Porque ele sabe que quando o ser humano faz isso, o próprio ser humano que escraviza o outro, ele traz a pobreza, ele traz a miséria, ele traz a fome. E eu descobri, meus irmãos, lendo a história, que o Ciro Grande, ele foi chamado de meu escolhido, meu ungido. Nós vamos entrar lá. Porque ele tinha na sua história aleatória, na história dos persas e medos e persas, na história de Daniel 8, do bode e do carneiro, Ciro, na sua dinastia, na sua família, ele tinha um negócio com ele, dentro da vida dele, do coração dele. E Deus viu, e Deus buscou. Era a regra deles. Eu estou falando isso para mostrar a você a soberania de Deus nesses impérios, nessas civilizações, e também mostrar a vocês como esse ser espiritual estava tentando imitar o Criador. Vamos lá. E agora ele tem um sonho, está lá Daniel, 70 anos de escravidão, chamado exílico babilônico. Está os hebreus. E Deus está triste, porque igual eu falei, Deus não aceita e nunca aceitou e nunca aceitará escravos. Porque o sinal de escravidão é fome, meus irmãos. O sinal de escravidão é doença físicas. O sinal de escravidão é dor. É tirar a liberdade que Deus deu a Adão e Eva. É tirar o livre-arbítrio, que muitos irmãos em graça aí dizem que Deus tira o livre-arbítrio, é contra esse ensinamento que vocês estão ensinando, que Deus tirou o livre-arbítrio, que Deus fez o homem sem livre-arbítrio, sem direito de escolha. Isso é uma blasfêmia. Eu vou falar como fosse no tempo da lei. Isto é uma blasfêmia.
Se eu tivesse no tempo da lei, era uma blasfêmia. Porque Deus nunca aceitou ou aceitará escravidão de nenhum ser humano. Se ele não aceita nem dos próprios animais irracionais. Por isso que ele disse, através do seu filho Yahushua, vocês estão vendo o Filho de Deus? Olha o Filho de Deus falando. Vocês estão vendo os pássaros? Eles não trabalham. Eles não plantam. Mas o Pai Celestial, Deus, cuida deles. Para que vocês estão tão preocupados com isso? Olha o amor, olha a liberdade. Esse ensinamento diabo, homem e um ser espiritual que existiu, eu quero dizer que Deus deu a liberdade ao homem, enquanto o ser espiritual que estava se transformando em um dragão, ele estava usando as mentes dos ímpios, dos gentílicos, até dos hebreus, usando a lei de Moisés para escravizar a imagem de Deus. Mas só que nesse império, quando eles entram em desobediência, a consequência do pecado, eles desobedecem à lei de Moisés, aí o ser espiritual vem atuando. Ele vem atuando usando a própria lei. Foi assim que aconteceu aqui no exílio babilônico. Eu estou entrando para que os irmãos entendam. Está ficando muito bom. Ele entra. Eu falei a vocês que eles se aliam. Eles fazem um acordo. Eles fazem uma aliança com o Egito. Os hebreus não poderiam fazer aliança com o Egito. Porque o Egito, eles já sabiam. Eles vieram de lá. Eles foram escravizados lá. Ficaram um tempo de escravidão lá, quase 100 anos. Não foi 430 anos. Eu vou entrar nesse assunto também, é outro assunto muito maravilhoso. Não ficaram 430 anos, como muitos ensinam. Eles ficaram quase 100 anos no serviço pesado e foram escravizados. Olha o que Deus fez lá, meus irmãos. Olha a história das 10 pragas. E quem estava atuando atrás dessa escravidão? Quem estava atuando? A antiga serpente, que no livro do Apocalipse 20 virou dragão. Deus Deus cria a humanidade e através do pecado de Adão, o que ele cria, o ser espiritual que ele cria na sua perfeição, agora ele vai usar as mentes humanas, o instinto do mal, o intento do mal, para fazer o contrário. Porque Deus dá liberdade, enquanto o ser espiritual que existiu de Adão até o juízo, ele traz o quê? Escravidão. Você está entendendo, amado? Você aceitando ou não, eu estou lendo essa série, esses vídeos maiores, para que os irmãos entendam a soberania de Deus nesses impérios, nessas civilizações, nessa humanidade, nesses homens. Deus ali com a sua soberania, porque Ele é soberano, Ele é o Criador. Mas ali abaixo estava ali o ser espiritual tentando fazer o contrário. Não é que eu estou dizendo que ele é outro Deus, que é igual a Deus. Não, porque isso eu vou errar. Porque Deus é único. Ele é único. Só existe Ele e só Ele existirá de eternidade. Eternidade. Mas o ser espiritual estava lá. É isso que essa série está mostrando de Japão e o ser espiritual. A estátua, a humanidade. Ele sonha
Deus entra no sonho e Deus mostra a humanidade na estátua, as civilizações, etnias, línguas, nações. E Deus já começa a fazer algo com Nabucodonosor. Por isso ele diz: olha, homem, você é o cabeça. Porque ele fica irritado, ele fica nervoso, ele fica irado. Ele diz: eu vou matar esses feiticeiros aqui, que esses feiticeiros aqui. Você está entendendo a soberania de Deus, meus irmãos? Porque o ser espiritual, ele usa esses feiticeiros, mas ele não consegue entrar naquilo que é de Deus, porque Deus é soberano. Ele é um ser limitado, que vive de pó, mas a soberania só era do Criador. Sempre foi, sempre será. E eles tentam adivinhar, e aí Nabucodonosor se ira, está ali na carnalidade, ele está na carne, está na carnalidade. Agora o ser espiritual entra nele e diz: olha o que diz versículo 13. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitões, os juízes, o tesoureiro, os conselheiros e todos os oficiais da província, a consagração da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena a voz do povo às nações e línguas, quando ouviste o som da buzina. Aliás, eu estou lendo aqui errado. Vamos voltar aqui. Peço perdão aos irmãos, passei aqui. Olha, não é o capítulo, estava lendo o capítulo 3. Versículo 6, era para ler o 6, é o capítulo 2, versículo 6. Capítulo 5, vamos ler do 5 em diante. Capítulo 2, versículo 5, estava lendo 3. Os irmãos me perdoem, vamos lá. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado, se não me fizeste saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um touro. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. E responderam a segunda vez, dizendo: diga o rei o sonho, seus servos daremos a sua interpretação. O servo dizendo a Nabucodonosor que daria a interpretação daquele sonho da estátua. E respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas, perversas, para as proferides na minha presença, até que se mude o tempo por tempo. Dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. E respondeu os caldeus na presença do rei, e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. Olha só, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa esclarecer diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios
e buscaram Daniel, os seus companheiros, para que fossem mortos. Então tá aí os magos, os astrólogos, os feiticeiros da época, né, o chamado hoje de politeísta. Eles disseram: um Deus nosso aqui da Babilônia não está com a carne. Eles não revelam para a carne, mas eles estavam dizendo que só o soberano, que eles não conheciam, esse que criou Nabucodonosor, que revelou para ele, era só ele. E ele dá um decreto, ele assina um decreto e diz: olha, vai lá pegar todos aqueles que está escravizado lá, vão matar todo mundo, vai entrar todo mundo na espada. Mas aí o ser espiritual, ele estava atuando sim. Como, Fernando? Ele estava atuando na falsa religião babilônica, nos feiticeiros, mas ele não é Deus. Não era Deus. Tá bom, meus irmãos? Eu vou voltar mostrando a vocês a 21ª parte. Daniel interpretou o sonho através do próprio Deus. E o ser espiritual foi derrotado pelo próprio Deus mais uma vez. Ele queria matar todos aqueles que estavam presos. Mas Deus é o único, é soberano. Tô indo. Um abraço a todos.